Noite, Geni. Muito bem. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, todo mundo. É Kátia, né? Eu tenho o Caio. Oi, Regina. E Isso, boa noite. nós vamos para a nossa última aula deste módulo, né? Tão desafiador e tão proveitoso que está sendo, né? Então, vamos seguir, né, Edson? Vamos sim, eu vou Segundo compartilhar a semestre tela. teremos novidades também nessa área. Ótimo. Aguardem. Compartilhando a tela inicial, vamos... Se alguém não ouvir nada de som aqui, aquele barulhinho, vocês me avisam, tá? Vamos ver se tudo tá ok. Tudo bem? Nenhum problema, né? Não, tudo bem. Vou começar sempre com uma primeira oraçãozinha rápida, para que tudo se realize de acordo, né? Nós vamos começar com os trabalhos de vocês. E o último tema de hoje é os sólidos platônicos, mas também a gente vai ver os sólidos não platônicos também, do Arquimedes também. Mas o tema básico, principal, é os sólidos platônicos, né? Nós vamos fazer uma prática que é a parte de... Para podermos construir outros sólidos, a gente já construiu a face pentagonal, quer dizer, com 5 lados. Hoje nós vamos fazer duas faces mais simples, né, que é a triangular e a quadrada, que aí com isso daí a gente vai poder fazer qualquer sólido, tanto platônico quanto alguns arquimedianos. Não vai dar para fazer todos os arquimedianos, porque a gente não vai fazer o hexagonal, mas também o hexagonal é muito simples também, porque na verdade é só pegar o tamanho do raio e dividir uma circunferência em 6 partes, né? Mas de qualquer forma, quem já fizer esses aí, dá para fazer os sólidos platônicos, né? Então, na parte da prática 2, aí, nós vamos fazer a face quadrada, que também é bem simples. E depois a gente vai fechar a aula de hoje, né? Então, hoje aqui já tem 2 sólidos aqui, que estão aqui. A semana passada eu estava com um semelhante a esse aqui, mas não é esse aqui, porque esse aqui já é uma cópia daquele lá. E lá em cima tem um icosaedro que foi feito com faces triangulares, vai fazer parte do processo de hoje, tá bom? Materiais para hoje, papel sulfite, principalmente o A4, eu sempre trabalho com o A4 porque é o mais simples, né? Lógico, quem tiver o A3, porque como tinha pedido também, se quiser utilizar, não tem problema nenhum. A gente vai precisar das réguas. Hoje nem estou pedindo a régua áurea, porque também tem um outro exercício que quem quiser depois fazer com a proporção áurea lá, pode utilizá-la, né? E essa parte do colorido vai ficar para vocês poderem trabalhar mais para frente. A gente vai fazer a estrutura e provavelmente não vai dar tempo da gente ficar produzindo mais do que a própria estrutura, mas aí se conseguir fazer rapidinho e quiser também experimentar fazer a parte colorido, ótimo. O grampo de cabelo que eu tinha falado, né, que eu já usei bastante aqui nesses sólidos. Se não for o grampo de cabelo, pode utilizar durex, clips, fita durex, qualquer coisa dá para utilizar também, tá? Isso também pode ser mais para frente também. Edson, pode falar. Eu só colocaria que, embora não dê tempo de fazer os exercícios completos, as peças, mas quem fizer pode fotografar e mandar para você, que você manda no grupo e a gente depois tem um portfólio do curso todo com o trabalho dos alunos, tá? Tá, isso mesmo, muito bom. E eu marquei até dia 5 de agosto como uma data final. Ainda tem tempo. Sim. Né? Aí Ótimo. essa data também que eu vou, a partir daí eu também vou fechar o Drive também, para não ficar uma coisa aberta lá que fique também. Então eu já vou fechar o Drive para não ter acesso também. Então, tudo que for material que vocês interessem para baixar, aproveitem esse prazo também, tá? Porque depois disso já não vai ter mais acesso, porque eu vou fechar o Drive, porque a gente usa o Drive mais para o curso mesmo, né? Então acho que não tem muito por que continuar com ele aberto, né? Aí vai ter o WhatsApp, vai ter outras coisas para a gente trabalhar. Luiz Eduardo foi o primeiro que me mandou os trabalhos que ele está, até alguns que estão no caminho, né? Isso aqui era um desenvolvimento, depois mandou também essas
outras faces aqui, todas elas dentro a ideia de utilizar o gabarito, né? E também utilizar a própria estrutura pentagonal, tudo. Então, isso tudo nós estamos trabalhando dentro da proporção áurea, né? Também a estrutura pentagonal e a estrela lá dentro, o pentagrama, tudo eles têm uma relação muito forte com a relação da proporção áurea, e o gabarito foi feito com a espiral áurea, né? Então, a gente está pegando uma parte da curvatura da espiral e colocando ele, então dá para fazer muita coisa. Você vê que são variações, né, do tema, mas que aí, a partir daí, a gente consegue pensar em soluções assim para um monte de coisas. Se for utilizar isso como uma luminária mesmo, vai dar um efeito muito interessante, porque ele vai repetindo essas formas, tudo, e vai dar um caleidoscópio assim, de desenho, né? Isso é muito bacana. Dá para ver que ficou bem bacana o trabalho, tá bem feitinho, bonitinho, a construção, tudo ok. Então, acho muito bacana. Aqui já é da Dulcineia, que mandou também esse desenho e o outro também. Inclusive, assim, aqui tem coisas que dá para até pensar, né? Em aquele caminho de recortar, tal, dá para pensar em, quer dizer, dá para utilizar de outras, mas se quiser também preencher ou não, quer dizer, aí cada um com experimentos que vocês possam fazer. Mas esse daqui já só com linhas, todos eles com linhas, já fazendo um conjunto inteiro, por exemplo, um volume sólido inteiro desse jeito, já vai dar uma vida impressionante. Assim, a hora que você coloca todos eles, né, todos eles com mais essa única técnica do traço, e usando essas cores e tal, a hora que tiver um volume pronto, fica muito interessante. Então, vai ficar bem bacana. Você não tem ainda, né? Do Cine ainda não tem todos os 12, não, né? Não, eles estão. Eu estava montando, né? Eu cortei todos os 12, mas ele foi desengonçando, então não está muito preciso. Eu tenho que refazer com precisão para montar bonitinho, né? Mas deixa eu só voltar, porque como eu falei da Dulcinea, mas do Luiz, o Luiz Eduardo, você chegou a fazer mais? Terminou? Chegou a montar? Não, eu fiquei nesses mesmo. Trabalhei Tá final de semana só. Uhum. Mas já está no caminho, quer dizer, dá para fazer tranquilamente, é só fazer, agora é meio que produção, né? Já aprendeu a fazer, agora dá para montar legal. E aí a Kátia me mandou agora há pouco também dá para ver que está bem bacana, está muito... Né? Aí a hora que começa a juntar todo mundo, fica muito, muito interessante mesmo, né? Cada um tem um desenho diferente e que mas está dentro do mesmo tema, tá dentro da mesma técnica aí. Se quiser fazer só com um, você fala, eu gostei dessa figura aqui, se fizer todos eles iguais, também fica ótimo também. Quer dizer, na verdade, isso aqui é um exercício do que quiser, do jeito que você quiser, né? Esse daqui que eu fiz aqui sem nenhuma geometria, assim, ele é bem mais orgânico, só tem um desenho de dança aqui. Até desse jeito aqui já achei bacana, assim, mesmo com branco, com uma figura assim, ele fica bem bacana. E a hora que não está com a luz aqui acesa, mas a hora que acende a luz também dá uma vida muito boa também, né? Então eu acho que assim, aí é questão de vocês mesmo olharem e falarem, não, aqui tá bom, vou fazer mais, vou experimentar outras coisas, que dá para inventar também, mas o intuito do objetivo do exercício, todos eles estão já cumpridos. Mesmo fazendo uma face só, já estaria cumprido, porque você já entenderia como é que funciona a geometria né, e daí para frente é meio que desenvolvimento. Mas é muito bacana fazer esse exercício de experimentar, né? Ali, ó, que bacana também. Aqui outra. Aqui, que legal. A gente vê a outra face ali em cima que não estava naquele outro. Então, os trabalhos são muito bacanas. Aqui ela também usou essa coisa de dobrar para dentro, também, que é uma coisa que fica mais... o dodecaedro fica mais perfeito. Essa coisa de deixar as abinhas para fora tem essa vantagem de desmontar e montar muito mais rapidamente, né? Mas também até já estou meio que achando que é um visual interessante, essa coisa de ficar meio assim, com grampo mesmo, tal. Quer dizer, é uma estética também, né? Se quiser fazer ele todo dobradinho e tal, vira um objeto mais perfeitamente geométrico, né? Mas aqui já fica mais orgânico, assim, mas também é interessante. A ideia do grampo é mais para a gente poder tirar e colocar e testar. Mas eu queria
adotando ele como uma coisa, uma possibilidade de ficar assim mesmo. Pode falar, Luiz. Eu queria saber como a Kátia encaixou o último. Vamos perguntar para ela. Até a última ainda dá para mão, dá para ir lá dentro mexer, mas aí depois não dá mais. Né? O último realmente é com grampo, é assim, bem no cantinho, vai colocando, né? Mas você vê que tem uma parte ali até que está meio amassada, assim, né? Agora, no caso, por exemplo, de uma luminária, né, tem a parte do fio ali em cima, né? Então, ali em cima ele acaba sobrando uma bolinha, né? Então, inclusive, eu estou pensando assim em fazer os 3 grampos chegando e fazer um araminho que junta os 3 grampos, tá? Para também não rasgar, né? Então, acho que são coisas que dá para a gente ir evoluindo até. Mas também, assim, luminária, já tenho várias aqui penduradas em casa, de outros modelos e tudo mais. É uma coisa que, uma vez feito, só se tiver algum acidente mesmo, só se tiver criança que vai mexer, mas ele ficando paradinho lá, ele fica eternamente, né? Não tem problema nenhum. Hoje as lâmpadas são LEDs, então não tem problema de esquentar também, tal, então é bem tranquilo mesmo. Assim. Uma vez pendurado lá, ele fica bem seguro e ele dura bastante. E é um objeto facinho, né? Com papel sulfite, você fazer um objeto bacana é muito legal. Assim, é uma coisa que é simples, né? E você pode até renovar, né? Você pode ser uma coisa interativa. Isso que é bacana. Mas parabéns pelos trabalhos todos aí. Muito bacana. Ainda vai ter muito trabalho bacana pelo que eu estou vendo aí. Dá para a gente juntar tudo no final, né? Espero que vocês mandem para a gente poder ter esse material todo que é muito bacana. Tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre os trabalhos? Teria outros papéis que possa fazer, o papel vegetal, alguma coisa assim? O que Tem todo você esse sugere? problema da estrutura, né? O vegetal é muito bom, tá? Mas aí tem que ser um vegetal também com um pouquinho de Mais espessura, grosso. né? É que o sulfite está no limite. Você vê que ele é meio assim molenguinho, mas para uma coisa, mais para luz é bom, porque também você não pode usar um canson, que aí não vira luminária. Aí, se usar um canson, aí tem que jogar muita luz lá para ficar uma coisa ainda meio escurinha, vamos dizer assim. O sulfite funciona legal, ele acende e dá uma claridade muito boa, assim. Então é por isso mesmo que até eu usei isso, né? Mas assim, de papel no meio luminoso, assim, não vai ter muito, não, né? Porque depois do cartolina, essas coisas, todas elas já começam a ficar mais para blackout do que para uma coisa translucente, né? Então, o sulfite é o nosso ponto que ainda funciona, né? Mas mais fino já não adianta também. Se você for usar papel de seda, que seria bacana, tal, seria muito bom, mas ele aí é muito molenga demais, né? Não vai dar estrutura. Então, aí tem outras maneiras. Você pode utilizar um canson, por exemplo, recortar alguns buracos assim, colocar um Sim, papel sim, sim. translucente por trás, aí você usa a luz e sombra mesmo, né? Também é uma Sim, técnica muito sim. bacana. Dá para ficar muito bacana se souber utilizar isso. Então, são caminhos aí que tem que pensar. Tem materiais mais plásticos também, né? Eu estava pensando em utilizar também. Uma hora desse, eu estava quase fazendo um de acetato também, que aí vai ficar transparentão, mas aí eu posso usar outras coisas. Aí eu posso utilizar papel de seda, posso utilizar outras técnicas aí. Mas aí, cada um também tem que meio que ir ficar atento às coisas que tem aí nas papelarias e tal, para poder experimentar também, mas a princípio o sulfite é essa coisa com uma coisa super fácil, banal, vamos dizer assim, você consegue um resultado que é bem interessante, assim, né? Você pode fazer isso em casa, que é uma coisa bem bacana, né? Tá ok? Então vamos lá passar para a parte a gente vai começar a falar sobre os sólidos, então tem uma introdução aqui. Então aqui o começo aqui é imaginar o espaço, né? Então eu até usei a tela preta aqui para poder imaginar que você está no espaço, né? E aí a gente tem uma esfera que a gente pode imaginar como se fosse um ponto, né? Ele acaba virando, se a gente pegar o centro dessa esfera, aí sim um ponto mesmo, realmente é um ponto que está definindo esse lugar geométrico no espaço. A esfera e o ponto, assim, simbolicamente, é praticamente a mesma coisa. Lógico que a esfera já é um volume, já tem uma dimensão, vamos dizer assim, o ponto mesmo, que na verdade o ponto seria esse lugarzinho no meio desse cruzamento, porque na verdade não pode nem ser segmentos, né? Seria aquele ponto lá, ele não tem dimensão, não tem
né? Seria só aquele lugar mesmo, né? Mas é assim que a gente, na geometria, a gente representa para poder enxergar. Porque se ele não tem tamanho, se ele não tem nada, a gente não conseguiria nem vê-lo, mas a gente sabe que tem um ponto ali no centro da esfera, né? Mas aí a gente pode imaginar também duas esferas, né? Ou que vai acabar gerando dois centros, dois pontos aí, ó. Podia estar nessa posição, podia estar numa outra posição. Mas, a hora que você tem duas esferas, né? Pode estar, aí a gente colocou eles juntos, assim, batendo um no outro, mas lógico, se tivesse separado também funcionaria, porque na verdade cada um deles tem um centro. E aí esse centro, os dois centros, vai acabar definindo uma nova dimensão. Se a primeira era uma não dimensão, que era o ponto, agora já vai começar a aparecer dois pontos. Se tem dois pontos, então ele já gera uma direção, uma linha, né? Um segmento de reta se a gente pegar só entre esses dois pontos, mas ele já define esse lugar geométrico que é essa linha. A linha vai infinito, para um lado e para o outro, né? Mas, logicamente, se a gente está falando que tem dois pontos ali que geraram isso, esses dois pontos acabam virando um segmento, né? E então essa coisa já começa a ter uma dimensão e vai ter uma dimensão linear aí, né? Dá para falar, essa distância entre dois centros aí é 1 centímetro, é 1 metro, 1 quilômetro, sei lá, uma milha, um ano-luz, aí já estamos no espaço sideral, né? Com 3 esferas que a gente coloca, principalmente se colocar todos eles grudadinhos assim, sempre vai gerar uma coisa nova, vai ganhar uma área, vai ganhar uma outra dimensão aí, que é uma superfície, né? No caso aí, sempre vai acabar virando um triângulo, lógico, se tiver grudado um no outro, a esfera sendo iguais, é um triângulo perfeitamente equilátero, se pensarmos desse jeito. Mas qualquer ponto, se a gente separar mais, ele acaba virando um triângulo, mas sempre vai definir uma área, né? Então, de uma coisa que era uma linha, que tinha uma dimensão metro, centímetro, agora já dá para calcular metro quadrado, centímetro quadrado dessa área triangular aí. Agora, com 4 esferas, imaginando agora essa esfera num outro lugar aqui, que é pegando bem, colocando ele em cima desses 3 pontos aí, agora já começa a virar mais uma dimensão, né? Então, ele acabou virando uma coisa volumétrica agora, né? E nesse caso aí, se eles estão assim perfeitamente grudados, esferas do mesmo tamanho, um colado no outro, aí já forma um volume bem conhecido aí, que é o tetraedro, que é uma piramidezinha de 3 lados, né? Que é esse sólido platônico, que a gente está vendo ele em volume agora aí. Ele tem 3 faces em cima e ainda tem a base, então são 4 faces, todas elas iguaizinhas. Então ela é uma das formas mais assim, simples, né, de volume, mas é das mais perfeitas também. Ela tem uma estabilidade impressionante, né? Ela tem uma coesão muito forte aí, né? Agora, pensando assim em pegar sempre esferas do mesmo tamanho e bem grudadinhas, tal, a gente pode construir uma outra forma de colocá-los juntos, né? Que é com 6 esferas colocadas, encostadas de uma forma bem organizada, dá para virar essa forma aí, que é, na verdade, tem um 4 ali no meio, como se fosse um quadrado, uma esfera em cima e outra embaixo. Nesse caso aí, ela forma uma forma geométrica muito específica também, que é esse sólido platônico chamado octaedro, né? Então, ele tem 8 faces, 8, mas foram construídas com 6 bolinhas. Cada bolinha era o centro lá de dentro, mas da mesma forma que ele é o centro da esfera, se a gente contar também os bicos do sólido platônico octaedro, a gente vai ver que também são 6. Tá? É o ponto lá em cima, os 4 que formam um quadrado no meio que está girando aqui, e tem um bico embaixo também. São 2 bicos, um em cima e um embaixo, e 4 que estão girando ali. Mas também dá para construir também com 8, se imaginar 4 e 4, olha lá, 4 colocado, pode ser 4 em cima, 4 embaixo, 4 na frente, 4 atrás, né? Esse também vai acabar gerando um outro sólido perfeito, que é conhecido como cubo, que é o quadrado, é o dado, né? Hexaedro, 6 lados. E feito com 8 bolas. Então ele tem 6 faces, mas ele tem 8 cantinhos, bicos, que é o nome para vértice. E aí,
crescendo mais um pouco, com 12, a gente consegue construir mais uma outra maneira perfeita de se encaixar todo mundo, de ficar todo mundo bem no mesmo, na mesma distância um do outro, tal, que é o icosaedro. Icosa vem do número 20, mas a gente consegue fazer com 12 esferas. Na verdade, o 12 são os biquinhos, porque vai ter 12 centros, vai ter 12 pontos aqui, mas ele com esses 12 biquinhos aí, ele formam 20 faces. Tá? Faces é o triângulo. O icosa, que é o 20, é 20 triângulos, mas ele tem 12 esferas, quer dizer que na verdade foi feito com 12 pontos, com 12 bicos, né? E aí tem mais uma outra maneira de fazer, que seria o quinto sólido platônico, que é com 20 esferas, mas vai dar o dodecaedro. De 20 esferas vai ficar 12 faces, que é esse daqui que a gente construiu. Só que agora, imaginando feito de esferas, daria um desenho desse tipo para ficar esse sólido que a gente construiu. Né? Os sólidos platônicos. Então aqui, assim, para a gente poder enxergar um pouco espacialmente, imaginar o objeto de uma outra forma, não só a partir do triângulo, do quadrado, tá? A gente começou pela esfera, né? como ponto. Porque aí a gente consegue já começar a relacionar as faces com os vértices, que são os cantinhos, os biquinhos, né? Aí aqui tem um minutinho, 2 minutinhos de inglês aqui, só para vocês entenderem um pouquinho a intenção do filme. O filme vai falar um pouco sobre o que eu falei rapidamente, né? Mas a gente só vai ver um pedacinho. E vai ter uma hora que ele vai falar do ponto, o ponto vai gerar uma linha, e essa linha vai rodar e vai acabar virando uma circunferência, que é uma área. Ele não vai passar pelo triângulo, tá? Mas depois ele vai utilizar a mesma linguagem que eu utilizei, tá? Então, são maneiras diferentes, mas está falando da mesma coisa. Esse Kate Critchlow é um professor lá de Princeton, lá na Inglaterra, um dos caras que eu acho assim, um dos maiores na área de geometria sagrada, tal. Esse Kate Critchlow, tal, o Robert Lawlor, esses caras são fantásticos. O Kate Critchlow tem um vídeo também sobre Catedral de Chartres, que é demais mesmo, cara. E os livros dele, né? O Critchlow, ele tem livros sobre os Islamic Patterns, padrões islâmicos, Time, tem aquele Standing in Time, tal. O filme também tem a ver com o tempo e as suas relações, né? Vamos lá. The way all things come into existence can be symbolized in the following sequence. The starting point proceeds to become a line, the first dimension. This line rotates to describe a circle or plane, the second dimension. The plane then turns over, becoming a sphere or solid, the third dimension. Ele está falando das 3 dimensões, começou com um ponto, a linha, a área, e agora virou o volume, que é essa esfera aí. This cycle of growth through the dimensions follows 4 distinct phases. The bud is the flower's point of origin. We can simulate the logic of this process graphically. The point of departure, when it moves outside itself, describes a line. Just as the first petal, released from the center, becomes a line. The second point diverges to become a triangle or the first plane, in the same way that each daisy petal unfolds and flattens, and in turn becomes the great flat plane of the flower's face. The triangular plane becomes a solid when joined to a fourth point, making the tetrahedron the most elementary and economic solid form. Four points, 4 faces, 6 lines. Just as the daisy becomes solid as the center stamens fill out and the petals draw under to complete the sphere. We find these fundamental patterns in the bonding of atoms, or in the skeletons of microscopic sea creatures, even in the structures created by man himself. The first, or fundamental solid, the tetrahedron, is made up of 4 spheres,
each touching its three neighbors. Quer dizer, é de 77, né? Para 77, esses efeitos aqui eram fantásticos já, quer dizer, é uma outra época, né? Quer dizer, nós temos computação hoje que é um piscar de olhos você faz um monte de coisa, mas em 77 isso aqui era o máximo. Aqui, então, o vídeo inteiro está nessa endereço no YouTube, e lá no Drive eu coloquei esse pedacinho só para vocês também poderem assistir de novo, tá, se quiser, mas é um filme grande, tá? Quem quiser assistir, vale a pena, é um baita filme mesmo, assim, em termos de... Só mostrei um pedacinho que é bem parecido com aquela parte que eu mostrei, só para fazer essa ligação, tá? Mas é um vídeo super, super cheio de conteúdo ali. Bom, Platão, então é uma coisa do século V antes de Cristo, né? Então ele tem esses 5 sólidos. Mas principalmente por que acabou virando sólidos platônicos? Porque ele comenta naquele Timeu, né, que é um dos escritos do Platão, né, que é uma dos diálogos dele, que aparece os 5 sólidos. Tal. Na verdade, ele não está falando que ele inventou isso, que ele criou isso. Ele cita os sólidos no Timeu, no diálogo dele. E aí, a partir daí, então, falar... foi um dos primeiros registros mesmo escritos, tal, dos sólidos. Então, por isso que ele acaba virando o pai desses sólidos aí. Mas ele mesmo aprendeu isso aí no Oriente, ele passeou pelo Oriente Médio, foi mais para o Oriente também. Então, na verdade, esse conhecimento ele é mais antigo do que o Platão. A gente vai ver até mais daqui a pouco, a gente vai ver conhecimentos anteriores, né, que já sabiam desses 5 sólidos, mas o nome é dado mais por a questão do... Acho que não foi ele que também pediu a autoria, a patente dos sólidos, né? Tem coisas interessantes, né? O tetraedro, que é o primeiro, que é esse de 4, né? Ele tem 4 faces e 4 vértices. E ele também tem um simbolismo aí. Como são 5 sólidos, tem os 4 elementos e mais o 5º elemento aí, né? O octaedro, ele tem 8 faces, como a gente viu, tem 6 vértices, 6 pontinhas, e ele também tem um simbolismo muito voltado ao ar, né? O primeiro é o fogo mais sintético, ele também é quase que principial, né? Essa ideia do elemento fogo, da luz, né? Como princípio. Aí vem um outro que o octaedro já tem um pouco da leveza, vamos dizer assim, apesar de que o fogo seria mais leve, vamos dizer assim, porque na verdade depois vai vir um de 20 faces, né? Daqui a pouco. Aí vem a Terra, que é quadrada, é muito próprio esse simbolismo do cubo com a Terra, que é o nosso mundo, inclusive nosso mundo físico é muito cartesianamente quadrado mesmo, né? E ainda tem esse quasaedro, que também é de triângulos, que é o de 20 lados com 12 pontos. Sobrou o último, que é o pentágono, aquele que a gente construiu, que é o dodecaedro, que ele tem alguma coisa meio especial, então ele acaba sendo a quintessência aí. Mas a gente vai ver também uma coisa bastante interessante. Se eu pegar esses mesmos sólidos aqui e chamar o cubo de 1 por 1 por 1 por 1, né? Antes eu já ia passar para outra tela, mas tem uma coisinha a mais aqui. Como o 4 e o 4 são idênticos, na verdade ele pode se fazer uma relação dele com ele mesmo, tá? A gente vai ver uma coisa que a gente chama de dualidade nos sólidos, que o tetraedro ele faz com ele mesmo, ele é dual de si mesmo. Agora aqui, ó, vai acontecer um cruzamento, ó, o 6 e o 6, o 8 e o 8. Então eles são parentes. Eles são parentes, o cubo com o octaedro, eles são duais. Então ele vai ter muita coisa que vai dar para a gente trabalhar um com o outro, inclusive colocar um dentro do outro, tirar uma parte assim, fazer uma intersecção, fazer uma subtração, tal, isso dá para fazer. A mesma coisa vai acontecer também com esses outros dois aqui, que também são duais. A gente vai entender melhor essa dualidade daqui a pouquinho, tá? Mas são parentes um do outro, quando tem esses números semelhantes. No caso do tetraedro, ele vai fazer a dualidade com ele mesmo. Então ele vai trabalhar principalmente com ele, o inverso dele, na verdade. Aqui que era o que eu estava falando. Se o cubo tem o tamanho 1, aí os outros
a partir de ele está dentro de uma esfera, vamos dizer assim. Se a gente for construir as outras esferas a partir do cubo, a gente vai ver que o octaedro e o tetraedro ele vai ter uma relação de raiz de 2 com o cubo. Agora, com o icosaedro e com o dodecaedro, vai ter uma relação de proporção áurea, o número φ, 1,618. Isso é muito interessante. Isso aí o Lawlor vai trabalhar muito no simbolismo dele e vai dar uma força, assim, quando você tem a proporção áurea, é porque ele tem algo de superior no sentido de céu, né? Vamos dizer assim. Ele é mais ligado à unidade do que os outros, tá? Eu vou mostrar isso de uma forma meio simplificada aqui, mas que vocês vão tentar entender, quiser entender mais profundamente, aí vai ter o texto que eu vou deixar também pontuado lá. O texto já está lá, é o livro do Lawlor, né, que eu utilizo sempre, mas eu vou tentar mostrar como é que ele articula essas informações aqui, que é uma coisa fantástica. Quando a gente tem essa coisa de figuras perfeitamente iguais aqui, todas com a mesma face, com o mesmo tamanho, são todas elas, a gente chama de poliedro regular na geometria, né? E vocês viram que tem uma face triangular, que é o 3, tem uma face quadrada, que é do cubo, que é o número 4, e o pentagonal, que é o 5. 3, 4 e 5 vai ser a matriz de tudo, é a matriz que a gente vem trabalhando também, aquela coisa da raiz de 2 tem a ver com o número 4, a raiz de 3 tem a ver com o 3, e a raiz de 5 tem a ver com o pentágono. Isso vai estar na natureza o tempo todo, né? As flores têm flores trímeras, quadrímeras, pentâmeras, então essa estrutura é 3, 4, 5 ou 2, 3, 5, tanto faz, porque o 2 e o 4 são parentes, né? Vai estar em tudo. A música também, a gente for fazer as notas musicais, tendo relação de 2, 3 e 5, ou 3, 4 e 5, a gente consegue todas as notas musicais, né? É bem a matriz de tudo mesmo. Então, esse polígono regular, né? O polígono é essa forma que faz a face. O poliedro é o volume, polígono é a face triangular, quadrada, pentagonal. Então, essa face aí é um polígono regular. O ângulo diedro a gente nem vai usar, mas só para saber que existe um ângulo aí que a gente vai percebendo que, conforme a gente vai fazendo outros sólidos, a gente vai vendo que esse ângulo vai variar, porque tem uma hora que a gente junta 3, tem uma hora que junta 5, tem uma hora que a gente junta 4, tem várias formas de juntar, né? O nome dessa linha que liga uma face com a outra é a aresta, né? Que seria essa dobra. E eu estava chamando essa ponta aí, que era o bico do sólido, na verdade o nome técnico é vértice, né? Que eu chamei de ponta. E aí, todos esses vértices aí, de um poliedro regular, ele está numa mesma esfera. Se a gente colocar uma esfera que juntaria uma esfera que juntaria tudo isso, eles fazem parte da mesma esfera, né? Então a gente conseguiria colocar uma esfera e esses pontinhos iam estar todos eles presentes nessa esfera. Mas é uma esfera de fora, então a gente chama de circunsfera. Essa circunsfera é o lugar dos biquinhos aí, dos pontinhos. Por dentro desse poliedro regular e desse sólido também caberia uma esfera. Só que essa esfera aí, de dentro, ela vai tocar, vai relar, vai pegar bem no centro das faces. Então, são os outros pontos. E aí, justamente, é nesses pontos de dentro, né, que a gente vai ver a diferença. Um vai ter 12 e lá fora vai ter os 20 pontinhos do dodecaedro. O dodecaedro tem 20 faces, mas tem 20 biquinhos, né? E aí, essa esfera de dentro a gente chama de insfera, né? Então, isso aí tudo é coisa da geometria. Provavelmente até vocês já devem ter até visto na aula de geometria, quem teve essas coisas de sólidos, né? Mas, de qualquer forma, agora vamos falar do dualismo aí. Aqui é um cubo, lógico que está meio mal representado, é uma figura tirada da internet, não está muito, está quase parecendo uma caixa quadrada, que não parece que a profundidade tem a mesma profundidade da face, mas de qualquer forma ele já estava mostrando que se pegar esse centro de dentro, né, a gente vai conseguir colocar lá dentro esse octaedro, que é o cubo, e o octaedro inverte o número de faces e vértices, né? E aqui, se pegarmos o octaedro, cabe lá dentro um cubo lá dentro. Então é a mesma dualidade invertida aí, porque sempre eles são espelhos, vamos dizer assim.
E a mesma coisa vai acontecer com o icosaedro, que tem 20 faces e 12 vértices, se colocar, juntar esses pontos do centro aqui, vai acabar dando justamente o dodecaedro dentro do icosaedro, e o contrário, mesma coisa também. Então, eles são duais nesse sentido aí. Agora, o tetraedro é dual com ele mesmo. Então, dentro do triângulo, se a gente pegar os centros dele, vai acabar formando também um outro tetraedro. Então, eles são duais, mas são na mesma figura, né? Aqui tem uma construção aqui, que eu vou só mostrar também, porque se a gente tiver um curso assim de super avançado de geometria e tal, aí é bacana construir. Mas está no livro do Lawlor também, e eu já construí várias vezes isso, até nos primeiros estudos que eu estava fazendo, na época que estava querendo entender o que é geometria sagrada e tal. Eu tinha um grupo de estudos, a gente ficava construindo todas essas figuras com compasso, com tudo isso aí. É trabalhoso. Quem que era que estava na semana passada? A Kátia, né? Quem que era que tem tal? Todas aquelas construções geométricas todas, que gosta de construir, né? Então, pode, se quiser fazer depois, pode fazer. Mas aqui vocês vão tentar acompanhar, tá? Porque vai ser bem trabalhoso, tá? Mas vamos lá. Começa com um círculo, que a gente pode pensar isso como uma circunferência, mas também dá para imaginar como uma esfera. E aí vai começar a construção. Faz-se os dois eixos, vertical e horizontal, e aqui começa. Aqui já tem uma vesica piscis, né? Sempre tem vesica piscis, né? Encontrou um centro ali, que é o centro C ali, que é a metade do raio. O raio, se a gente for pegar como 1, vai ser trabalhado como sendo 1. Então aqui a gente pegou a metade do raio e achou esse ponto C. Ó, a outra vesica piscis aqui. Só que a gente pegou de C até A, que mede raiz de 5 sobre 2 em relação a 1, do raio inicial. E de lá de cima a gente abriu o compasso e desceu e fez uma circunferência aqui no meio, que não é exatamente a metade, não. É maior do que a metade. É a proporção áurea. Justamente a proporção áurea que vai reger os tamanhos dos icosaedros e do decaedro, né, que a gente vai construir a partir daí. Na verdade, a gente vai construir todos os sólidos a partir dessa primeira esfera aí. Então, aqui tem toda a matemática, tá? Dá para a gente deduzir cada coisa aqui, se for o caso, né? Mas se a gente colocar a régua áurea, a gente vai ver que está na proporção áurea também. E aí, se a gente pegar agora, colocar o hexágono, que é o tamanho do raio, e começar a dividir isso aqui, ó, pelos eixos, e colocando as faces triangulares, é assim que é a geometria do icosaedro, a planificação mesmo. Se a gente pegar um icosaedro mesmo e quiser enxergar, é isso que vai acontecer. E aí ele tem um fundo lá que é o espelho da parte da frente, só que com um giro de 60 graus aí. Então, olha, vê se vocês conseguem enxergar. Aí, ó, tá vendo? Ó, né? Então, aqui tem a construção geométrica. Para quem quiser depois construir e tal, fique à vontade, tá? Depois que a gente vai acabar o curso, mas é um exercício fantástico também. Na verdade, lá o Lawlor, naquele livro Geometria Sagrada, é um exercício que ele vai pegando cada etapa dessa construção aqui, ainda ele vai colocando a leitura simbólica disso aqui. Eu vou ainda fazer também rapidamente, tá? Com a mesma estrutura, com os mesmos pontos do icosaedro, a gente ainda dá para construir, ó, é trabalhoso isso aqui, é bem cheio de linhas, ó. Mas aqui é a estrutura do dodecaedro lá dentro. Agora vai começar a construir, ó. Então, na verdade, o icosaedro e o dodecaedro nascem da mesma estrutura. E tem a proporção áurea ali no meio também, tá? Então é isso que ele está falando, que tem uma ligação com a proporção áurea, tanto o icosaedro e o dodecaedro, em relação ao cubo, né? Olha lá o dodecaedro construído geometricamente aí. E aí, a partir daí, se a gente pegar e começar a estruturar a partir do hexágono aqui, a gente vai conseguir desenhar todos os outros sólidos também aí dentro dessa estrutura. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui o cubo, né? Ó. O cubo a gente tem que enxergar ele assim, ó. Aqui que está o tetraedro, só que o tetraedro já está dual aí. Então, na verdade, a gente está olhando o tetraedro de frente para nós aqui, ó lá. Mas também tem um outro que está entruncado nele,
que está de bico para baixo lá. Então, na verdade, aqui ele está um dentro do outro. Na verdade, esse daqui ele no livro do Lawler, ele não fala do cubo de Metraton, mas é isso, na verdade. Ele vai chamar de o tetraedro que tem as forças yin e yang, porque na verdade é um triângulo apontando para cima e outro triângulo apontando para baixo, tal, mas é o cubo de Metraton que a gente conhece como uma dos sólidos importantes na área energética, da coisa de quem trabalha com Merkabah, né? Aqui, então, tem um desenho do octaedro também, que nasce dessa mesma estrutura. Então, todos os 5 sólidos platônicos estão aí. Só que eu coloquei, antes de falar do Lawler, eu coloquei a demonstraçãozinha só para poder mostrar umas coisinhas volumétricas aqui interessantes, né? Quer ver? Então, aqui eu tenho um cubo que eu fiz transparente. E aqui nesse cubo aqui, se a gente imaginar que esse daqui é o cubo de lado 1, qualquer diagonal aqui do quadrado é a raiz de 2. Né? Qualquer diagonal do quadrado aqui, raiz de 2. Então, olha que interessante isso aqui. Ó. É um tetraedro. E eu posso colocar esse tetraedro aqui dentro desse cubo. Mas ele tem que colocar a partir da diagonal. Olha que interessante. Ó. O tetraedro ficou... E se a gente olhar, o tamanho do lado do tetraedro é justamente a diagonal do quadrado. Olha só. Ele fica perfeitamente lá dentro. É a raiz de 2. Então, se temos um cubo que tem lado 1, esse tetraedro aqui tem o lado raiz de 2. E ele é perfeitamente encaixado, mas na diagonal aqui, certinho. Tem só uma posição que dá certo, porque não é qualquer posição que ele vai caber. Tem que estar na diagonal aqui. E aí vai dar certo. Olha que coisa. Se a gente não acerta a ponta, ele não entra. Agora, se eu tiver esse tetraedro aqui, como se fosse um yin yang, eu coloco um outro triângulo nele, um outro tetraedro nele, ele vira o chamado cubo de Metraton. Que também todos eles são raiz de 2, mas só que aqui metade da raiz de 2 aqui. A raiz de 2 é o total. Vai fazer um nó um pouco na cabeça, né? Porque você fala, mas isso aqui é chamado de cubo de Metraton, né? Que cubo é, né? Porque ele cabe realmente dentro do cubo, da mesma forma que o tetraedro coube dentro do cubo, ele cabe perfeitamente dentro do cubo. Se cabia um só, justamente o outro também, o lugar que estava meio vazio, ele acaba entrando no cubo de... É impressionante isso, né? E é muito bacana. Essas dualidades e tal, é uma coisa fantástica. É uma viagem geométrica, né? Olha, né? Se você olhar agora, cada X que tem aqui na peça é um X que é a diagonal do cubo aqui. Por isso que ele é chamado de cubo de Metraton, né? É muito bacana, né? Alguma pergunta até aqui? Então, essa parte da demonstração aqui, eu coloquei os esquemas para quem não... Né, aqui fica meio difícil de enxergar, né? Mas, olha, ficou até meio esquisito, porque ficou tudo concentrado aí, mas tá aí o tetraedro e o cubo. E aí eu coloquei também a raiz de 2 e o cubo de Metraton também dentro do cubo. É bem isso aqui, ó. Fisicamente olhando é muito bacana. E se ainda desse para vocês segurarem e tal, seria mais interessante ainda, que aí vocês teriam a ideia física mesmo da coisa, né? Aí, ó, essa parte aqui da cosmogonia, quer dizer, tá nascendo o cosmos, né? O Lawler vai ter um capítulo específico para isso. E aí ele vai começar a falar do Egito Antigo, como está aqui, vai falar dos hindus, vai falar do próprio Platão, porque ele vai comentar o Timeu também aqui.
E aí, então, ele vai falar de como que tudo nasce, porque, na verdade, quando a gente fala de mundo, o nosso mundo é o mundo das formas, das coisas, né? Então, para começar a existir o cosmos, teve que ter forma, e teve que vir a partir das formas geométricas, aí não tem como, né? Então, no Egito Antigo tinha uma separação, uma coisa que é esse lugar que não tem nada, né? Na verdade, dá para fazer até uma ligação com aquela ideia do Tao na China, o vazio, né? Esse lugar aqui do Nun. É um oceano cósmico que representa esse puro espaço espírito. Ainda não tem diferença entre a forma, não tem, ainda não virou nada ainda, né? É o lugar da potência ainda. Mas aí como é que nasce alguma coisa, né? Aí no Egito ele tem primeiro tem que gerar o criador. Isso que é interessante também, né? Quando a gente fala de Deus e tal, dentro da ideia de Egito Antigo tem que gerar o átomo. O átomo, sim. Aí a partir do átomo é o que ele vai criar por ele primeiro. Ele vai criar o criador. E aí agora ele já vai começar a ter alguma materialidade, vai virar volume, né? Vai começar para iniciar a criação. Aí o Lalo ele comenta sobre essa questão dos sólidos, vai falar qual seria o sólido dos 5 lá, teria antecedência em relação ao outro, tal. Aí ele vai falar que vai começar pelo icosaedro, que é onde a gente começou também. Você vê que a geometria toda daquela construção começou com o primeiro icosaedro aqui, que é isso aqui. Então ele chama esse icosaedro de Purusha, que aqui na tradição hindu, essa ideia ainda do não manifesto intocado ainda pela criação aqui. Então a ideia dessa forma aqui, ele fica meio por fora, é essa ideia análoga a essa ideia da criação dos hindus, né? Desse supremo criador aqui, a imagem semente de Brahma que ele coloca aqui. Então ele vai fazendo a relação entre a criação da geometria, enquanto a gente está construindo essa coisa no compasso lá, ele está comentando isso aqui junto com a gente, sabe? É incrível, assim, é um exercício que é geometria e também, ao mesmo tempo, toda essa ideia do que é o que significado disso que a gente está construindo. E aí, você lembra que tinha um círculo de proporção áurea ali no meio, e nesse centro aí acaba gerando também o dodecaedro. Então ele fala que tem a mãe universal, que o Purusha como se fosse o pai inicial aí, né? Aí vai vir a mãe, que é a Prakriti, quintessência, então é os 5 lados aqui do universo natural, poder feminino da criação e manifestação. E aí, a partir daí é que começa a vir as formas geradas que já são materialidade mesmo lá, né? Então aqui ele fala da ideia de que tem icosaedro e dodecaedro tem que ter o φ, e eles são duais também, né? Tem essa construção a partir do número φ. E aí aqui ele começa a falar, quando a gente começa a chegar no mundo natural, aí entra essas dualidades opostas, o yin e yang e tal, que é essa ideia também do tetraedro dual, né? E aí o octaedro e tal, e a raiz de 2 é que começa a aparecer, aquela raiz de 2 que a gente viu até dentro do cubo ali, né? A raiz de 2 é a forma que o φ, que estava lá no começo da criação, age na natureza. Então, você vê que tem toda uma ligação. A gente viu, inclusive, a raiz de 2 utilizada pelo geômetra criando o nosso cosmos também, porque tem a ver com essa coisa de criar a natureza aí, né? E o φ também tem essa ligação com o divino, né? E aí, a partir do octaedro e tal, é o estado purificado da matéria, aí fala da gema mineral e tal, e começa o renascimento do icosaedro com as suas dimensões φ e 1 sobre φ ao quadrado. Ainda ele vai continuar, ainda porque aqui tem mais relações aqui que ele vai continuar fazendo. Depois tem uma parte que ele essa parte do Cristo aqui ele já tinha mostrado num outro exercício lá, então ele vai fazer uma ligação e tal. Mas tem todo
uma ligação de como construir esses 5 sólidos platônicos, né? Nesse capítulo 10 aí, que é o Gênese dos volumes cósmicos, que ele explica toda essa coisa aí, tá? Eu mostrei aqui de uma forma rápida aqui, só para vocês terem uma ideia, mas quem quiser experimentar, fazer e ler, vale a pena, porque aí é o tal da prática da teoria e prática desse livro chamado Sacred Geometry. Ele fala lá, filosofia and practice, né? Então tem a prática, que é construir geometricamente, tem a filosofia por trás, que é toda essa ideia que ele coloca junto. É incrível, tá? Esse capítulo é voltado só para essa questão das construções aí. Aí aqui mais para ilustrar, alguma pergunta? Porque essa coisa do Prakriti, dos hindus lá, é meio complicadinho, mas é mais para vocês poderem entender. Inclusive, nesse capítulo mesmo, capítulo 10 aqui da Gênese, aqui do Cosmos, ele cita também o Steiner também, porque tem uma coisa, que o Steiner é antroposófico, ele fala de como que era mesmo a palavra que ele utiliza? Tinha um antropo que também liga todo esse pessoal, com o Lubics também, mas nesse capítulo tem umas ligações que ele faz com Rudolf Steiner também. Alguém quer comentar alguma coisa? Seguir em frente, então. Essa ideia do Kepler é mais bonita do que realmente ela funciona, porque logo ele mesmo, o próprio Kepler, ele mudou de ideia, né? Ele foi pesquisando e vendo que não era exatamente assim, mas ele tem um estudo dele, né, num período, que é esse período de 1596, que ele fez esse Mysterium Cosmographicum, que é esse estudo que tentava entender a esfera do cosmos, né? Então, ele vai pegar e vai tentar entender como é que é organizado os sistemas planetários aí. Mas nesse período ainda era começo desse tipo de estudo, então ele vai imaginar isso, né? Então, como ele não sabia, ele começou a pensar que cada planeta ele tinha uma esfera e que, para passar de um planeta para o outro, ia passando pelos sólidos platônicos. Então, cada medida de esferas, de órbitas, é um dodecaedro da Terra pro Marte é dodecaedro, de Marte para o Júpiter é o tetraedro. Então ele vai construindo toda uma escala de sólidos que vai acabar gerando essa harmonia das esferas, que é o nome que é dado, né? Que é bonito, é poeticamente muito bonito. É uma coisa que depois ele vai ver que também as órbitas não são exatamente esféricas, são elipsoidais e tal. Mas é um trabalho bem interessante. Aqui tem toda a descrição de cada esfera que ele coloca lá. É muito bonito. Nós vamos fazer o primeiro exercício, que é simples, tá? Que é montar o triangulinho, né? Aqui já tem uma imagem ali rapidinho, mas é a face triangular do tetraedro, do octaedro, do icosaedro. E lógico que se a gente for fazer o cubo octaedro lá, que é aquele outro que eu montei, dá para fazer outros sólidos utilizando, junto com o triângulo, o quadrado também, tá? Eu imaginei papel sulfite A4, para ficar com o mesmo tamanho até do pentágono, eu estou usando 12 centímetros, que é o que a gente trabalhou, né? Aí eu vi que no papel sulfite cabia 3. Então, se a gente fizer com essas medidas aqui, cabe, apesar que 2,5 também não vai... até sobrou um certo espaço. Mas se fizer desse jeito aqui, ele economiza papel, né? Porque 2 centímetros aqui. E aí a gente marca uma linha. E a partir daí é que vai virar o triângulo, tá? Então, 12 centímetros aí. Aí, uma vez que marcou 12 centímetros, é só pegar o compasso, e esse compasso vai estar sempre aberto em 12 centímetros. E aí a gente monta esse triângulo aí, né, que está aí dentro, e as faces, e esse raio aí não vai ser o raio a partir do centrão, porque senão fica muito grandona a aba, sabe? Imagina eu colocar o compasso bem no centro e abrir no biquinho, vai ficar uma aba enorme. Então, eu achei bacana fazer com 12 centímetros mesmo, aí fica bem mais elegante, vamos dizer assim. E aí, então, cabem 3 iguaizinhos, esse,
num papel sulfite. Então, vocês podem fazer um só para entender como é que faz, mas se deixar esse espaço aí de 2 centímetros, cabe 3 numa folha. A vantagem de fazer 3 numa folha é que se for fazer o icosaedro que precisa de 20, a gente com 7 folhas já consegue fazer, né? Então aí depende do projeto de vocês de querer fazer. O de 20 é aquele lá em cima, na minha imagem lá em cima, lá, aquele objeto lá em cima foi feito com 20 triangulinhos desse, tá? Aí, lógico, se você tem 4, você consegue fazer um tetraedro. Tetraedro é bem feinho. Não funciona muito. Bom, quem conheceu antigamente tinha uma embalagem de leite que era tetraedro, né? Era igualzinho aquele Trapac tetraedro que tinha na década de 80. Mas se fizer um octaedro já fica mais interessante. Dá para fazer o octaedro com os 8 lados. Aí depois o icosaedro já dá um pouco mais de trabalho e já vai gastar mais grampos também. Por isso que eu fui comprar mais grampo hoje. Precisou de bastante grampo mesmo. Basicamente é isso. Então vamos voltar lá para a folha que tem as 3 imagens, né? Essa daqui com as medidas aqui. Deixa eu pegar se tem um que tem 12. Senão eu vou pegar a primeira mesmo, que na verdade aí é só vocês construírem com 2 centímetros de distância da margem. Eu vou deixar essa daqui assim. É bem facinho de fazer, mas deixa feito. E se quiser, já deixa anotado aí que é fácil de vários sólidos aí. Pode ser do tetraedro, pode ser do octaedro e do icosaedro, tá? E aí depois que a gente montar isso daí, a gente continua. Mas deixa construído aí. Esse não tem muito segredo, não. Aí eu peguei uma folha dessa daí, peguei o compasso e furei justamente nos biquinhos. Aí já virou um gabarito para fazer as 7 iguais. Não precisa ficar construindo um por um, né? Senão dá muito trabalho, né? Vai ter também, depois a gente pode ver alguns, eu não cheguei a construir, mas tem outros sólidos arquimedianos, né, não platônicos, que dá para juntar com o pentágono também, né? Então, mantendo esses 12 centímetros que é o padrão, todos eles são compatíveis. Dá para você montar outras figuras ainda. Eu não cheguei a montar com o pentágono e triângulos. O quadrado e o triângulo eu cheguei a montar.
Depois que a gente constrói os 3, a gente faz o quê? Não, isso aí, se você quiser depois construir qualquer um desses outros sólidos com triângulo, aí você vai ver a quantidade que precisa e aí você reproduz. Mas Sim, sim, agora, tá, se quiser um já tá bom, na verdade, só para a gente poder continuar tá. também, porque na verdade não vai dar para a gente ficar construindo todos os sólidos aqui. Então, saber que a partir de ter feito um, a hora que precisar e quiser fazer os diversos sólidos que dá para fazer com triângulo, você já tem um padrão. E esse padrão, ele funciona tanto com o quadrado que a gente vai fazer na segunda parte e também no pentágono, que é o pentagrama que a gente já usou na outra aula lá. Então dá para... Então, essa medida de 12 centímetros, se ela tiver em todos os sólidos, eles podem ser combinados, é isso? Exatamente. Mas a gente vai ver que não é qualquer coisa, assim, tem alguns sólidos. Assim? Eu vou mostrar os específicos que dá para fazer, tá? Tá. É assim, eu tô pegando os 3 mais importantes, né, que é o triângulo, o quadrado e o pentágono. Tem alguns sólidos que ainda utilizam o de 6 lados também, mas aí o de 6 lados eu não vou fazer, porque também não dá para fazer sólido platônico com ele, porque não tem sólido platônico 6, mas é uma outra, seria um outro, mas também não é nada difícil de fazer. Imaginar uma circunferência de 12 centímetros de raio e dividir em 6 partes. Na verdade, é a mesma coisa que já está feito aí. É bem simplesinho, mas a gente não vai chegar a fazer, não, tá? Todo mundo já fez? Porque é rápido, isso aí é fácil também. Se fez um, já tá bom. Alguém tiver problemas de fazer ou não entendeu, aí vocês me dão um toque. Falou? Tá falando? Alguém tá falando? Não? Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Se tiver tudo tranquilo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês me falam que eu vou continuar, tá? Porque isso aí é só fazer o modelo e quem quiser depois montar os sólidos, aí monta, tá? A gente vai ter um outro que é o de 4 lados, que também é bem facinho de fazer. E aí vai ser a segunda... Deixando as dobrinhas, aí é mais fácil da gente juntar, né? Uhum. Então, fica assim. Isso. Uhum. Tá. Vou continuar, tá? E na continuação é a hora da música. E aí, música que fala sobre 5 sólidos platônicos eu não achei. Alguém conhece alguma música que fala sobre 5 sólidos platônicos? Não, é muito. Então tá, porque eu também não achei mesmo, né? Eu consegui achar Prisma Luminoso, do Paulinho da Viola, tinha algumas coisas assim. Mas aí, na procura, né? Porque é difícil de achar uma coisa que tenha ligação aí. Então eu encontrei... Olha essa imagem. Sólidos platônicos? Será? Alguém conhece a música As Forças da Natureza? Vamos ver então, vamos ouvir? Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal. E o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias. Vai ser um bom sinal, os palácios vão desabar sob a força de um temporal e os ventos vão sufocar. Um barulho infernal, os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. Vai resplandecer uma chuva de prata no céu vai descer, lá,
laiá. O esplendor da mata vai renascer e o ar de novo vai ser natural, vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir. Oh, oh. Das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Que relação dá para fazer dessa música com os sólidos platônicos, hein? Bom, a história dessa música é uma história muito interessante, né? É a letra a partir da quinta linha, né? As 4 primeiras linhas, o João Nogueira apareceu com essa letra, quando o sol se derramar por toda essa essência até combater o mal, mostrou para o Paulo César Pinheiro. Aí o Paulo Pinheiro olhou e falou, nossa, qual é o tema? O João Nogueira falou, sei lá. Apareceu assim, já veio com a música, com a letra e a música, já nesse pedaço, né? Aí o Paulo César Pinheiro falou, mas isso parece meio apocalíptico. Aí o João Nogueira falou, o quê? Ah, não, esquece aí. Faz a letra inteira que depois eu quero colocar a letra, né? Aí, depois de um certo tempo, ele já tinha a música, a melodia dessa outra parte, aí o Paulo César Pinheiro, de repente, ele teve uma visão era 76, né? Ele estava falando de uma coisa meio hecatombe nuclear, tal. E aí enxergou tudo isso que a letra está falando, mas ao mesmo tempo também ele viu uma coisa nascendo a partir disso aí, né? Quer dizer, depois da hecatombe aí, a Terceira Guerra Mundial, tal. Inclusive falava-se muito nessa coisa da Terceira Guerra Mundial nesse período de 76 por aí, né? E aí ele enxergou essa coisa de renascendo tudo, tal. E aí ele escreveu a música, a letra em cima da música do João Nogueira, assim, de pronto. Diz que saiu assim, inteira, basicamente. Uma coisa assim, assustadoramente. Depois ele conta até que parece que não era ele que estava escrevendo. Tá? Mas aí, o que eu fiz aqui dessa letra aqui? Olha só, o sol. É o elemento fogo, é da onde nasce tudo também, quer dizer, na verdade é a unidade principal, vamos dizer assim, né? Como da mesma forma que a gente sempre fala lá do céu, o sol e o céu é da onde a gente também, né? O princípio, vamos colocar assim. E aí depois vem o mar, que é a água, né? Então os elementos estão aparecendo aí, o pó dos nossos dias, né? A gente pode pegar, fazer associação com a terra. Aí depois vem os ventos, vão sufocar o barulho. Aqui está falando dos elementos aí, dos elementos, os 4 elementos que são nosso mundo e que é limitado. Ele é finito, ele é, né? Mas aí tem uma outra coisa que pode mudar tudo, né? É a quinta essência, o quinto elemento, resplandecer. A hora que vem o novo mundo aí que vai vir pela quinta essência, vai ser uma superação desses 4 elementos aí. Então agora vem o éter aí, a quintessência aí vai aparecer. Essa chuva de prata, tem essa ligação com esse, né? E aí tudo vai voltar a ser normal, quer dizer, vai gerar todo um outro novo mundo melhor aí, né? Que até o Paulo está falando, a partir daí vai ter milênios de coisas bacanas aí, boas, né? Porque ele estava falando de uma coisa muito catastrófica, mas que a partir dessa virada vai renascer, vai voltar tudo aí, né? Então, foi a visão que ele teve. Aí eu fiz uma outra conta também interessante que eu sempre faço, né? Que é a ideia de aqui vai ter a matéria e a transmutação. Essa parte final é a transmutação dessa matéria que tem essa limitação aí, tem essa ligação com os elementos aí.
Aí eu fiz as contas também, como sempre faço, né? Sílabas, proporção áurea, cai no esplendor que vai renascer. Então, quer dizer, proporção áurea está no momento de mudança também da Terra virar céu, né? Lógico, tem que passar por um outro nível de patamar aí. Então ele vai subir, o patamar vai subir. Então a proporção áurea faz essa ponte para o cima, para o de cima, que é a quinta essência, lógico, para o céu, de novo, um novo céu, né, que vai aparecer aí. Então é interessante, né? É uma leitura interessante para cinco elementos. Deu para conseguir achar um jeito de ilustrar um pouco com a música, que estava difícil de achar uma música que desse para... Edson, é uma leitura que só você pode fazer. Só você é capaz de fazer essa leitura. Mas é Sensacional. E olha o que o Paulo César Pinheiro falou. Tive uma visão, que essa visão da catástrofe e tal, e a letra saiu como se guiada por uma mão que não era minha. Toda, de uma vez só, em minutos. Até hoje, que é 76, né? Ele estava falando de uma época, outra época aí, né? Até hoje me espanto de pensar no fato e me comovo. E o pior é que de lá para cá, grande parte dessa poesia já se concretizou. É verdade, né? Interessante essa coisa. Esse aí é um livro do Paulo César Pinheiro aqui, muito bacana, que ele conta as histórias das letras dele, fantásticas. Edson, se você mandar essa interpretação para ele, Seria fantástico. ele vai achar interessante, porque alguma coisa aconteceu aí nesse momento de criação, né? Eu tenho que sair correndo, porque os poetas todos estão indo tudo embora, já impressionantes, né? Mas ele valeria a pena conversar, né? Porque realmente eu já fiz a análise dele, eu já fiz essa daqui, tem a do espelho, aquele que fala do filho, tem o poder da criação também, que é isso que ele está comentando aqui também, todos eles têm alguma coisa mágica atrás, né? Olha só que interessante, 1000 anos antes de Platão já tinham esses objetos que estão falando daquela, se a gente olhar esferinhas e tal, é justamente aquela ideia dos sólidos platônicos lá. Nossa. Isso aí lá na Bretanha, lá. O pessoal, principalmente lá ligado a Stonehenge, todo aquele pessoal lá era tudo druidas, lá eram os caras que conheciam tudo, né? Aí a gente vai ter os sólidos platônicos nas moléculas, nos plânctons, todos esses aí tem formações que tem esses elementos aí, né? Aí a gemalogia, que é essa coisa de fazer as pedras preciosas e tal, tem que manjar de sólidos platônicos aí, se não manjar não consegue. E fazer essas relações de dualidade e tal. Então pegam o cubo junto com o octaedro, junta e vai combinando. Na verdade, aqui a lapidação tem que ter a ver com a própria estrutura molecular. As estruturas moleculares é que fazem com que é possível de se lapidar de um jeito ou de outro. Se fizer coisas que não é possível de fazer pela geometria, a pedra quebra. Então você não pode fazer qualquer coisa, tem uma estrutura geométrica que tem que ser respeitada. Cubo e octaedro, tal, truncado, tal, isso aí é muito comum, né? Você junta uma figura, eles são duais, você junta com um com o outro e consegue fazer uma intersecção entre as duas partes aí, né? E aí a gematologia e cristalografia, ele trabalha com essa coisa estrutural. Tem uma coisa que tem a ver com o triângulo, tem a ver com o quadrado e tem a ver com o pentágono, lógico. São essas estruturas. Se você for tentar trabalhar o pentágono numa estrutura de quadrado, vai quebrar. Vai ficar tudo cheio de falhas, né? Porque não vai conseguir fazer uma linha reta, porque a estrutura não vai permitir. O Gaudí, você já deve ter visto falar dele, porque é o cara conhecido pela família Sagrada Família, né? E a obra dele parece tudo muito orgânico, parece uma coisa intuitiva, tal, né? Mas olha que interessante isso aqui, ó. É a Sagrada Família que ele começou a construir e depois ele morreu no meio do caminho, né? Olha aquele elemento lá em cima ali, parece tudo meio
feito assim intuitivamente, tem umas coisas meio curvilínea e tal, mas essa peça em particular, ele nasceu da dualidade do octaedro com o cubo. Ele juntou o cubo com o octaedro, que é o que a geometria faz lá, gemologia. Geometria é outra coisa, geometria é de números, o peso dos números, a simbologia dos números. Aqui ele vai pegar a intersecção entre um cubo e um octaedro e vai tirar então a parte de dentro lá, a parte que tinha nos dois, e vai sair essa forma que é o octaedro truncado, né? E ainda tem umas calotinhas, então essa calotinha aí é uma esfera que vem lá do meio, né? Porque na verdade essa calotinha que ele tem ali, ela sai exatamente ali, forma todo o conjunto dessas calotinhas é uma esfera mesmo, perfeita. E aí ele faz um furo lá porque tem um buraco ali. E essa peça aí, então, é uma forma geométrica que está entalada na catedral ali, na Sagrada Família, e que só quem manja muito de geometria poderia estar fazendo uma coisa como essa, né? Então, não é uma coisa assim, vai fazendo meio chutado, tal, cara tem que manjar muito para fazer isso. Daí vem o Arquimedes, né? Quer dizer, o Arquimedes é um pouquinho depois do Platão, já século III, o século V era do Platão, porque a gente está vindo de trás para frente, né? Antes de Cristo. O Arquimedes ele vai pegar e vai estudar muito as combinações aí de sólidos, mas não é perfeito. Aqueles 5 sólidos do Platão são só aqueles mesmo que existem na natureza com os lados iguais, com as mesmas formas e tal. O Arquimedes já começa a trabalhar com essa combinação, triângulo com quadrado, hexágono com pentágono, e todos eles são regulares, mas são semi-regulares por causa disso, porque não são tão regulares quanto o do Platão, né, que seria a perfeição máxima. Então, para fazer um truncado aqui, a gente vai precisar de hexágonos e triângulos, aqui, esse da esquerda. Esse daqui do meio é um hexágono e um quadrado. O truncado e icosaedro da direita precisa de um hexágono e um pentágono também. Mas tem um monte para construir, teria que fazer um monte de peças desse. Mas esse rombico octaedro truncado a gente conseguiria construir com os nossos papeizinhos aí. Esse cubo octaedro, eu cheguei a construir, está na minha mão aqui na imagem ali. Esse foi o que eu construí com as pecinhas que a gente que estão possíveis de fazer. Esse icosidodecaedro dá para vocês construírem com triângulos e pentágonos, que é o que a gente já tem de gabarito. Vai precisar de um bocado de triângulos. Tem que fazer um monte de triângulos ali. Aí, então, daqui a pouco a gente continua com essas construções ali, né? Vai ter o quadrado para poder terminar. Esse cara aqui é um gênio, né? Foi um gênio da geometria e das formas geométricas aí que acabaram virando domos. Então, ele é o pai do domo geodésico, é o Buckminster Fuller. Esse cara é o gênio mesmo, assim. Ele que construíram os primeiros domos geodésicos no mundo, é o pai da matéria, esse cara aí. É muita matemática, tem que trabalhar de uma forma, mas tem que conhecer, o princípio é o sólido platônico, não tem como, né, você pega um sólido como um icosaedro e deixa ele mais próximo da esfera, então você tem que puxar um ponto do icosaedro, né, e formando outros triângulos. Agora, para você puder para puxar esse ponto, aquilo que tinha uma medida já vai ter uma medida um pouquinho diferente. Então, calcular isso aí é um cálculo bastante complexo. Lógico que hoje em dia tem computador, tem programa, tem um monte de coisa que você já tira isso quase que automaticamente. Tem alguns programas lá que você consegue fazer, mas no início, né, época do Fuller, ele fazia isso na mão mesmo, calculando, lógico, uma mão com régua de cálculo, aquelas coisas que tinha na época lá, né? Esse livro aqui, que é um caderno e que tá, eu já botei até tá lá no Drive, é um livrinho do JM, que é um colega meu de faculdade, o João Marcos, que é um dos autores lá, o Lopes, né? Ele é da minha turma de faculdade, o Victor Lotufo é um professor fantástico, que dá aula nas várias faculdades de arquitetura e tal. E aí eles fizeram esse livro aqui, que é sobre geodésicas e companhia, que é muito, para quem gosta disso, é muito interessante. Mas, de qualquer forma, está lá no Drive, quem quiser se aprofundar um pouco aí, quiser ver. É muito bonito. O JM, esse João Marcos,
desenhava com caneta nanquim, assim, tudo à mão, mas muito, muito bem feito, muito bonito também. É um trabalho bem primoroso, assim, mas bem interessante. Tá em PDF, que também essa impressão esgotou e nunca mais foi feito, mas ainda tem PDFs, tá? E tá no Drive, eu tenho lá, botei lá, tá? Quando fala de Vector Equilibrium, esse nome Vector Equilibrium é o Fuller que deu, né? Ele deu para essa figura que é o cubo octaedro que está aqui do lado também, ó, formado por quadrado e triângulos. Ela é uma forma que não é um sólido platônico, mas ele é muito perfeito também, tanto que tem toda essa ideia de vector equilíbrio, tal, tem ligação com a energia, tal, que esse documentário de 2 horas aí, Thrive, para quem não assistiu, vai falar sobre isso. Ele fala sobre um monte de outras coisas, lá fala de coisas extraterrestres e tudo mais, mas tem a parte de geometria aí que é, né, que eu peguei só um minutinho, acho que. Nassim ha descodificado el símbolo de Osiris en 3 dimensiones. Ya que nuestro mundo no está formado solo por 2 dimensiones, tiene sentido que los códigos que transmiten información sobre nuestro mundo tampoco se limiten a diseños planos. Su versión tridimensional del símbolo de Osiris empieza con el vector en equilibrio, un campo de fuerza en perfecto equilibrio que irradia 12 líneas de energía iguales. Estabilizan su centro como los 12 radios de una rueda. El modelo primario de esta corriente de energía en equilibrio alrededor de esta estructura es el toroide. Aquí lo ampliamos a la siguiente escala con un total de 64 pirámides llamadas tetraedros. Si incluimos esferas que representen el campo de energía toroidal que envuelve a cada una de las pirámides, y después eliminamos las pirámides, nos encontramos una matriz que es, sorprendentemente, una superposición exacta del símbolo de Osiris. Un modelo tridimensional con el mismo modelo que fue grabado con un objeto candente en el muro de piedra del templo egipcio hace miles de años. Assim vai. Eu só peguei esse pedacinho para falar um pouquinho sobre o Vector Equilibrium aqui, mas também tem muito material sobre esse tipo de coisas também, né, na internet, tá? Quem quiser pegar o Drive também tem um endereço que eu deixei lá. Olha que interessante esse exercício também que dá para quem quiser fazer também pode experimentar fazer. Se pegar 3 retângulos áureos, esses que estão em roxo, verde e verde claro aí, colocar são retângulos áureos mesmo, e colocarem ele intrincados no meio, todos os bicos, os vértices aí vai formar um icosaedro perfeito, porque como a base do icosaedro é proporção áurea, então cabem exatamente 3 retângulos áureos dentro dele, né? Então esse daqui também é um exercício que eu muitas vezes faço em grupos, tal, que é bem bacana também, que é cortar esse papelão em 3 retângulos áureos, constrói esse icosaedro num acetato, né? E a gente coloca ele dentro, fica muito bacaninha também. É um exercício bem interessante. É bem facinho de fazer, facinho, quer dizer, até tendo a matriz é bem bacana de fazer também. É um exercício divertido, né? Eu sempre faço a ligação com a arte, uma vez que geometria sagrada e arte é o nosso tema, né? E aí vem de novo esse cara que é o gênio também, Escher, né? Também que sempre aparece. Aqui essa primeira foto da esquerda, se pegar esse volume que está lá, tem todos os sólidos platônicos ali dentro da mesma esfera lá que ele construiu ali. Agora essa xilogravura em particular, a gente não consegue enxergar diretamente, né, os sólidos platônicos, porque ele deu apesar que tem uns icosaedros pequenininhos, tal, mas esse do meio aí, por exemplo, ó, se eu pegar e mostrar as linhas, vocês vão ver os octaedros que tem dentro, mas ele fez de uma forma maluca, porque ele pegou 3 octaedros e intrincou um dentro do outro. Olha só, acompanha, ó. Esse aqui é um vermelho, esse aqui é um outro que está de pé,
por assim dizer, né? Porque na verdade o octaedro é tudo igual, então também não existe de pé e deitado. Tem um outro terceiro aqui. Então são 3 icosaedros que ele conseguiu juntar e botar tudo numa mesma forma, juntou uma, grudou com o outro, né? Ali embaixo, dessa figura, bom, apesar de que ainda temos camaleões aí no meio e tal, aqui ainda tem 2 cubos que também estão intrincados um dentro do outro. Então o cara era maluco mesmo. E lá em cima está o tetraedro, 2 tetraedros que formam o cubo de Metraton aí, ó. O cubo a gente enxerga pelo X. Todos os X vai dar uma face quadrada do cubo, né? Mas são 2 tetraedros, um dentro do outro lá. Aí eu encontrei também um arquiteto que fez uma praça em Madrid, interessante, né? Que a gente tem o outro, que é em Barcelona, que é o coisa lá da catedral lá. E agora Madrid também, Espanha, tá? E essa praça aí tem várias intervenções aí, que são essas peças aí, que são 5 sólidos platônicos, que dá para sentar em cima, é meio divertido e tal, né, lá. E que tem vários, né, aquele lá era o icosaedro, aqui está o dodecaedro e tal. Bem interessante também, de 96. Algum comentário ou dúvida? Aproveite para perguntar. Aí eu só vou mostrar a última parte, né? Para a gente fechar. Essa última parte eu vou mostrar como que faz o quadrado, que é bem simplesinho também. E depois eu vou mostrar algumas aplicações, como eu venho fazendo, para ficar em aberto. Aí se vocês quiserem continuar e depois trabalharem ou vierem outras ideias, tá? Porque a ideia é sempre de jogar uma semente para vocês e vocês poderem também depois, a partir disso, recriarem, criarem e tal. Então eu vou passar o passo a passo dessa. Edson, Pode falar. é uma pergunta, mas algumas dessas figuras que você mostrou, me pareceu que elas poderiam ser feitas numa peça única em dobradura, assim. Você acha que isso é mais fácil fazer em peças separadas ou fazer essa dobradura, como eu pensei? A dobradura existe mesmo, eu vi vários, mas não é tão simples, apesar de que eu mesmo não sei fazer ainda, né? Quer dizer, eu precisaria aprender a fazer até passar, mas existe eu vi uns vídeos lá que falam que tem um origami de produção de sólidos platônicos e tal, né? Então, é um caminho, sim, mas normalmente a gente faz com peças separadas, tá? Que é o mais comum mesmo. Aqui nesse livro do Tufo e do JM, né? Esse que Geodésicas e Companhia, eles também têm vários exercícios que eles fazem com varetinhas, com borrachinhas, tal, e dá para montar sólidos, tal, bem interessantes. Mas normalmente, mesmo em workshop, que eu dei vários workshops de sólidos platônicos na faculdade e tal, a gente fazia, no caso lá, a faculdade tinha cortador a laser, tal, então a gente montava com material mais plásticos, meio chapa de plástico, tal, que é um caminho bacana também. Eu lembro de uma vez também que eu utilizei caixinhas de Tetra Pak, de leite longa-vida, tal. Também dá para recortar e fazer sólidos, tal. O nosso aqui, o legal de fazer no sulfite é porque também a gente está fazendo muito a ideia de desenhar utilizando a estrutura geométrica dessa geometria sagrada que a gente está trabalhando. Então eu vou mostrar. Na verdade, vocês já trabalharam o pentágono com proporção áurea e espiral áurea. Nessa parte agora, na prática 2, eu vou fazer o quadrado e depois eu vou mostrar essa face aqui, por exemplo, que está aqui, que na verdade eu estou usando a raiz de 2 aqui para fazer o quadrado e estou usando a raiz de 3 para fazer isso aqui. Então, vou mostrar como é que na verdade é a aplicação daquelas aulas anteriores, tá? Tudo prontinho aí, eu só vou mostrar tudo para depois vocês fazerem o exercício. Então, o trabalho de hoje é fazer agora, na segunda parte, a face quadrada, e aí dá para fazer com o cubo octaedro, dá para fazer o cubo octaedro truncado, tal, junto com as faces triangulares. E aí, depois disso, os desenhos sobre essas faces aqui, que é um pouco esse tipo de exercício aqui, que é esse daqui que está na minha mão, eu vou mostrar como é que eu fiz, né? Técnica livre e tal, mas a ideia para o quadrado usar a raiz de 2 e para o triângulo usar a raiz de 3, né?
E aí, aqui eu coloquei 4 ou 5 de agosto, de qualquer forma, é a data para colocar todas as fotos, que é o dia que eu também vou fechar o Drive lá, né? Bom, o objetivo é esse, de a gente entender um pouco o tema nosso dos sólidos e também a aplicação de estruturas geométricas para a gente poder trabalhar em cima disso, né? A face quadrada é justamente fazer um quadrado de 12 por 12, muito tranquilo, 12. Aí eu fiz utilizando o esquadro, né? Então eu marco uma perpendicular, e aí marca 12 centímetros para um lado, 12 centímetros para o outro, e aí fecha o quadrado. Tá? Até aí nada demais. Bem, um quadradinho de 12 por 12. Aí o que eu fiz? Eu peguei o mesmo raio. Esse pontinho vermelho saiu do lugar. Não era para estar aí, era para estar no cantinho mesmo. Alguma coisa aconteceu aí, deslocou. Deslocou a foto. Estou vendo a foto que está no lugar errado. Deixa eu ver. Ixi, soltei ali. Vou voltar para. Não vou conseguir mexer agora não. Vamos continuar. Agora dá. Essa foto aqui que está no lugar errado, ó. Alguma coisa aconteceu que ela andou de lugar. Pronto. A partir do centro no cantinho, a gente vai fazendo os raios ali, ó, né? Por que eu estou fazendo assim? Porque aí vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai encontrar o cruzamento desses raios todos aí dentro, ó. E aí, olha o que aconteceu. Ficou igualzinho o triângulo, ó. Esse daí, ó. Usando o cruzamento dos arcos, cabe aquele triângulo em cima, ó. Ficou idêntico. Então, a hora que eu coloco o triângulo junto com o quadrado, vai ficar com o mesmo arco, tá? Ele é um pouquinho diferente do arco do pentágono, mas é bem parecido, tá? Então, eu vou fazer todo o arco de fora, não utilizando o centro bem no meio, só para ficar igual o do triângulo, tá? Daria para fazer com o centro bem no centro e uma circunferência completa? Dá também, tá? Só vai ficar um pouquinho diferente do triângulo. Eu só sofistiquei um pouquinho, só para ficar mais difícil. Mas aí pronto. Uma vez feito isso aí, esse aqui é o nosso modelo aí. Se vocês conseguirem chegar a isso até aqui hoje, já está mais do que ótimo, tá? Mas de qualquer forma o material tá lá no Drive, se vocês quiserem depois continuar fazendo, né? Aí agora eu só vou mostrar o exemplo de como eu ilustrei, vamos dizer assim, essas faces, né? Então eu peguei, a partir desse módulo aí, ó, fiz essa estrutura, ó, que é a estrutura baseada na raiz de 2, ó. Diagonais, raios. E aí, uma vez que tem um monte de intersecções aí, eu fui pintando só os limitados ali. E aí deixava um branco e pulava para o próximo. Então, fui fazendo esse tipo de desenho. Ó. Eu só pinto um deles, aí eu deixo o outro em branco. Pinto o outro, né? E aí vou intercalando. Aí vai dando esse efeito de espelhamentos, inclusive, né? Então, aí dá um efeito interessante que fica bem. Se fizer um objeto inteiro com esse motivo aqui, esse desenho, fica bem bacana, né? Aí eu tentei fazer um triângulo aqui com o mesmo raciocínio, só que para quem olhar direitinho vai ver que eu errei em algum lugar. Não deu certo, não. Então eu peguei um triângulo aqui, ó, coloquei o quadrado do lado e tentei fazer uma coisa meio parecida lá. Eu peguei, ó, aqui, ó, dividido pela metade e tal, mas aqui está dentro da estrutura de raiz de 3, porque eu estou usando 60 graus, né? Mas eu estou copiando um pouquinho o que eu fiz no quadrado, mas na hora de pintar eu pintei alguma coisa errada, não ficou certinho, não. Você vê que tem alguma hora que eu pisei na bola. Não ficou perfeitamente simétrico, né? Então, tem um gap aí. Mas, ainda assim, ficou bonito. Colocado aqui do lado dá um efeito legal. Mas não tá certo, não. Geometricamente não ficou certinho, não. Aí, aqui, ó, dá para montar o cubo com as faces. Esse cubo, se eu fizer todo ele com o mesmo desenho, já vai ficar bem bacana também.
Aí depois eu montei o cubo octaedro, que é aquele que tem os triângulos também, ó, né? Que é isso aqui que tá na minha mão. Na verdade, esse fotografado é esse próprio aqui. Então, aí agora tá sem o desenho, só para ver como é que ele é sem nenhum desenho. Aí vocês podem imaginar o que vocês podem fazer para terminar. Aí o texto do Lawlor é aquele da gênese dos sólidos lá que ele tem, essa página 196 a 108. Essa avaliação era bacana que vocês fizessem, viu? Porque as outras lá vocês foram deixando e tal, tem algum outro fez, mas essa daqui é a avaliação final, né? Então ela vai dar uma geral sobre como foi o curso e tal. Então eu vou botar isso aqui no Drive, agora no chat, e era bacana vocês depois fazerem essa avaliação para eu ter uma ideia de como foi o curso. Vocês podem comentar, dar sugestões, o que pode ser melhorado, tudo mais, tá bom? Aí era bacana que vocês fizessem. Olha lá, e aí eu coloquei 4 de agosto, 4 ou 5 de agosto, por aí eu vou dar o limite aqui. Então é isso aí. Então vou só voltar até o quadrado ali. E vou colocar no chat o link, vocês guardem o link, tá? Copiem da avaliação final. A avaliação final tem uma avaliação que é do curso, e depois, logo em seguida, tem 5 perguntas dessa matéria de hoje, só para vocês poderem ter uma nota, sim, se vocês quiserem saber se aprenderam legal, tá, e quiserem, aí tem uma nota para quem responder essas, assim, porque todas as avaliações parciais tinham perguntas relativas ao conteúdo da aula, né? Eu fui fazendo todas as avaliações, perguntava sobre como que foi a aula, né? Mas essa agora é mais geral na avaliação, e depois tem as perguntas que são só do conteúdo da aula, tá bom? Perguntas, dúvidas? Aí eu vou deixar essa figura aqui para vocês utilizarem esse último tempinho nosso, e depois aí quem quiser depois completar com aquela parte de desenhos, colorir e tal, fica à vontade, tá? Mas aqui que, na verdade, nós já vamos finalizar, mas basicamente o curso mesmo, né? O workshop. Mas agora você só termina, então, de fazer pelo menos essa figura, tá bom? Eu vou botar a avaliação no chat. Aproveite agora que está no chat lá o link, né? Já dá um copy-paste em algum lugar para vocês depois terem. Mas também vai estar no material da aula, mas aí é mais complicado, porque vai ter que achar a página onde está. Mas agora fica mais fácil de vocês pegarem daí, tá? Aí tem gente que não assistiu a aula de hoje, eu vou ver também, vou ver se eu consigo mandar via e-mail, né, para Renata Coliche, quem mais mesmo? A Luísa.
Geni Luísa também. Brilho, Luísa, Geni também, né? Não, a Geni ela está tá aqui. aí. Geni tá aí. A Geni tá aí. A Ingra. Ingra Antunes. Ingra, isso. Deixa eu anotar Ah, aqui. é a Ingra, é verdade. Vou anotar para poder mandar esse link da avaliação, pelo menos para ela. Para elas. Luísa, Renata e Ingra, né? Edson, essa hora da noite a minha cabeça espana, mas para eu passar o compasso, na abertura de 12 ou de 6? Eu comecei com a de 6, porque eu comecei pelo centro, né? Mas se você quiser fazer o quadrado já de 12, também não tem problema não, tá? Se você pode fazer o quadrado com esquadro mesmo, sem precisar, porque na verdade eu fiz um ângulo reto, e como eu comecei do centro, por isso que eu usei o 6, né? Ó, quer ver? Ó, aqui no começo eu usei o 6, ó, só porque a linha era a linha que estava bem no centro, né? Sim, Mas, e depois, mas como é que você chegou na outra forma? Na aquela outra... forma, aí é 12, só 12 mesmo, sempre 12. Você utiliza essa parte de dentro aqui, tudo raio de 12 a partir do canto, ó. Você faz esse... É sempre... então, aí é 12, né? Isso. Aí depois, o último 12, você vai pegar esse cruzamento dos arcos aí. Vai ter 4 pontos dentro do quadrado ali, ó. Que esse daqui, ó, tá vendo? Esse daí, ó. Dá para ver agora, ó. Esses pontos que cruzam dentro do Sim. quadrado. Aí você Então, mas o continua meu não tá... com o 12 para fazer aquela linguetinha fora ali. Entendeu? Aí eu faço 4 vezes essa lingueta, tá vendo? tá. É sempre 12. Edson, coloca o início do quadrado, por favor, um pouco mais devagar, as etapas. Uhum. Esse início aí é um dos jeitos de fazer, não precisa necessariamente fazer desse jeito, porque na verdade você pode fazer como se fosse a base embaixo, né? E já marcar 12. Como eu peguei a primeira linha horizontal e marquei 12 aqui, como se fosse o centro, né? Então eu peguei e marquei 12 centímetros nessa linha horizontal, 6 e 6, e fiz uma perpendicular aí com o esquadro. Aí, a partir da perpendicular, continuei com a mesma abertura de 6 e marquei 12 para cima, né? 6 para cima e 6 para baixo vai dar 12, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Aí, para fechar o quadrado, eu preciso de achar o tamanho da largura de 12. Então, abri o compasso em 12 e cruzando com aquela primeira que eu coloquei, já fecha o quadrado, né? Mas tem várias maneiras de fazer quadrado de 12, não é obrigatório. Se você até quiser utilizar o esquadro de 45 graus para fazer já a diagonal a partir do centro, tal, ainda fica a critério de você, não tem problema não, tá? Não é a única maneira de fazer um quadrado de 12 por 12 aí. Foi só o jeito que eu utilizei, tá? Legal, obrigado. O importante é o Deu, quadrado. obrigado. Você pode pegar o esquadro assim, fazer um ângulo reto, marcar 12 e 12 e já é mais rapidão, né? Tranquilo. Beleza. Oi, Geni, está perguntando alguma coisa? Não, estou falando tá beleza. Eu vou deixar aqui. Esse daqui que é o final já feito, né? Já Sim. montado. Esse é o... Mas, ó, se a gente fizesse uma circunferência pelo meio e passando pelos cantos, ia ser só um pouquinho mais largo só, tá?
Mas eu fiz só sofistiquei um pouquinho só para ficar igualzinho o do triângulo lá, só para ficar mais difícil, para não também não para dar um Para pouquinho dar mais. certo. Só para ficar mais chique. Então, mas esse em volta você fez como? Então, é o 12, continua com o mesmo tamanho, só que com esse ponto, tá vendo o pontinho vermelho ali? Ah, sim, a partir do pontinho vermelho. São 4 aí internos, né, que tem. É o Sim, cruzamento sim. dos arcos, os 4 cruzamentos dos arcos. Sim, entendi. Aí, fazendo isso, ele fica igualzinho ao raio do triângulo, por isso que eu preferi fazer assim. É uma sofisticaçãozinha. Só para complicar a vida de vocês. Né? Porque simplificar se eu posso complicar, né? Então, tem que valorizar, né, o curso, né? Tem que falar, nossa, muito difícil, era muito meio não era simples, não. Não, explicar que eu fiz um quadrado com compasso. É isso aí. Agora acertei. Daí, com esse módulo aí, você tendo esses 3 módulos, dá para construir muita coisa, né? Quem quiser continuar fazendo coisas, dá para ir juntando partes e montando coisas. É um mundo, né? É um universo. Só Sim, o sólido sim. é um mundo à parte. Muito bom. Mas uns minutinhos a gente já termina também o curso, porque já fecha. Eu gostaria que cada um pudesse falar alguma coisa para o nosso encerramento e a gente tirar uma foto também. É muito bom. Pode ser, Rômulo? Claro, com certeza. Só o Rômulo que não vai aparecer, porque ele não coloca a câmera. É estratégia. Tô brincando, o computador aqui não tem câmera. Bom, eu primeiro quero pedir desculpa que eu comecei o curso, fiz uma aula e a última aula. Né? Mil desculpas, gostaria de ter me dedicado mais, mas eu estou numa situação complicada mas eu vou fazer e espero poder entender todo o conteúdo depois. Geometria, para mim, sempre foi um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai tentando. Pode deixar que a gente repassa as aulas. Não, eu já peguei as aulas, né? Mas eu ainda não tive tempo de olhar nem a terceira, nem a quarta aula. Então, por isso eu peço desculpa. O horário, para mim, esse horário é muito complicado para mim. Mas eu aproveitei muito, eu acho que aprendi um pouquinho mais e comecei a gostar um pouquinho mais de geometria. Né? O curso foi muito bom para mim. Obrigada. Rever também o Luiz Eduardo, que há quanto tempo eu não via, né? Saudade. Saudade, verdade mesmo. Né? Saudade mesmo. É isso, muito bom. A gente revê, as pessoas conhecem novas pessoas, né? A Regina, a Kátia, que eu não conhecia, então é bom também esse encontro, e o senhor também, né? Eu escuto falar do senhor, mas não conhecia. Então, muito prazer. É isso. Eu também tenho que pedir desculpas, porque eu faltei várias aulas, faltei 3 aulas, mas eu estou correndo atrás. Mas o que eu já aprendi foi muito bom. Estou adorando, Edson, é muito gostoso. E essa sua paixão pelo que você faz,
Então, isso é melhor ainda, que você traz com tanta boa vontade, com tanto entusiasmo, que não dá para a gente não prestar atenção, não estar junto. Muito obrigada, sim. Foi ótimo. Eu gostaria também de agradecer, viu, Edson? Muito bom mesmo. Eu, com muita dificuldade, né, no primeiro módulo, aqueles primeiras 3 aulas anteriores a esse curso, aí eu tive dificuldade, mas agora, podendo rever, eu estou conseguindo compreender mais e fazer mais os exercícios, mas esse curso realmente eu consegui dar um salto, assim. Eu estava com muita dificuldade, mas a sua forma de explicar foi muito bom para mim. Queria agradecer a iniciativa da Aurora, né, por estar propiciando esses cursos para a gente. É um grande aprendizado, essa possibilidade de reencontrar as pessoas. E agradecer toda a estrutura, o Rômulo, que foi tão gentil em tudo. E obrigado demais. E vou preencher o drive lá, o que você pediu. Formulário. Obrigado, Luiz. Obrigado pela minha parte. Estou sempre à disposição. Legal. Eu gostaria também de estar agradecendo assim, ao professor Edson, que realmente me fez recordar coisas que eu estava assim, meio esquecida e que sempre me chamaram muito a atenção. E no primeiro workshop, né, quando ele mostrou um dos livros, que é do Robert Lawler, né? Uhum. Eu olhei assim e disse, gente, eu tenho esse livro. Que legal. E aí eu busquei o livro e assim, eu já tinha lido uma parte dele assim, anos atrás, e aí né, me deu uma vontade assim de pegar mesmo, né? Então eu estou lendo, eu estou fazendo, estou gostando muito, muito mesmo. E assim, com a sua explicação, a coisa fica mais, né? Fica mais dinâmica, né? Uma pena que está acabando, que ainda tem bastante livro ainda para ler. Muito obrigada e também, sim, a todos, né, os participantes também, é super importante, né, a gente ter os colegas assim, né, para participar, é muito bom. Edson, você poderia tirar o compartilhamento agora? Todo mundo já fez? Uhum. Aí, estamos aí. Então, eu, em nome da Aurora, queria agradecer muito ao Edson. Ele se destaca por muitas questões. Uma é assim, um conhecimento bastante grande do tema, né? Assim, uma experiência, um empenho muito grande de passar esse conhecimento da forma mais mastigada e simplificada para a gente conseguir dar os passos, especialmente quem não tem muita vivência no tema, né? E pelo diferencial com essas análises ligadas à música, que eu jamais poderia imaginar esse tipo de pensamento, aplicar nisso. Eu achei muito, muito incrível, assim, essa oportunidade. E a gente sente que, com isso, vai abrindo a mente da gente também para outras direções, né? Assim, é muito, muito produtivo também, né? Porque quando a gente aprende na escola, é muito aquela coisa da lição, professor anota, e fica uma coisa lá no passado, né? Então, esse renascer da geometria, para mim, foi muito bom. Eu agradeço muito. E pela forma como é dado também, né? Eu acho que isso contribui bastante, né? Então, e também, em nome da Aurora, eu agradeço o Rômulo por estar sempre nos bastidores, dando suporte, né? E a gente vai lançar uma programação de segundo semestre,
e provavelmente o senhor Edson estará de novo com a gente, com outros temas, com outras questões. Tá? Obrigado, Dulce. Rômulo, muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês todos por estarem aqui conosco. É um prazer imenso recebê-los. É muito bom essa troca, essa interação. O professor Edson sempre presente, sempre com um conteúdo que nos traz surpresa, né? Sempre disposto. Então, eu acho que foi uma sinergia muito grande, foi um grande ganha-ganha. Então, eu também agradeço em nome da Aurora. E podem contar conosco, eu estou sempre aqui à disposição, Dulce também. Com certeza. Partindo para o segundo semestre agora. Exatamente. Olha, eu vou tirar a print. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Pronto. Depois eu vou mandar para vocês. Tá bom. Super obrigada a todos, um abraço. Para mim também Nos vemos Obrigado, professor. E não esqueçam de publicar, de pôr no Drive os trabalhos que ainda vão fazer até o dia 5, porque aí fica um acervo legal para o nosso... Eu vi material que vocês mostraram e que não, né, que tá ainda, que tem coisas bacanas que vale a pena colocar, viu? Eu vi você mostrando aí, mas não tem foto, não tem nada, então precisa registrar e colocar lá, tá? Vale a pena, assim, tem coisa muito bacana, foi muito bem produtivo, eu gostei bastante mesmo do resultado, de ver vocês fazerem, o empenho do Luiz Eduardo também, poxa, ele trabalhou, fez né, e dá para ver vai ter evolução mesmo de você. Eu lembro que você falava, não, tenho dificuldade e tal, mas você vê o trabalho que eu mostrei hoje, você já vê que já tá dentro do... Já podemos chamar ele de geômetra já, né? Então... Muito bom. Muito bom. Boa noite a todos, então. Boa noite. Tchau, Até. gente. Obrigado, viu? Obrigado, Edson. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.